Hoje nós estamos terminando esse título que perdurou durante a semana, exatamente por ser o mês natalino. Aí o Jeff fez 2 programações semanais referentes exatamente ao Mestre Jesus, aniversariante. E esse tema de hoje já foi visto aqui na terça-feira, na quinta e no sábado hoje estamos terminando. Eis que estou convosco todos os dias, até o final dos tempos. Isso está em Mateus, capítulo 28, versículo 20. Jesus está conosco, é uma promessa de Jesus, até o final dos tempos. O que a gente possa entender até o final do tempo, né? O que seria até o final do tempo que Jesus se refere? Tem uma data de validade que para nós, a sua permanência? O que seria até o final do tempo? A Terra vai se acabar? Olha, fisicamente, pelo menos pela ciência, vai perdurar pelo menos em torno de mais de uns 4,5 a 5 bilhões de anos. É muita reencarnação que podemos fazer aqui. Então essa palavra de Jesus pode ter algumas definições, alguns conceitos, alguma interpretação. Mas uma delas pode ser esse final do tempo, se refere ao quê? Até que a gente esteja ainda matriculado aqui na Terra, nos programas reencarnatórios. Como Jesus é o governador espiritual da Terra, então enquanto estiver aqui matriculado na Terra, Jesus, o nosso governador espiritual, estará conosco. Também, alguns de nós que já conquistarmos os direitos de reencarnar em outro planeta mais elevado que a Terra, logicamente, estaria, vamos dizer assim, fora já da direção do Mestre Jesus. Também seria essa interpretação. Porque ele nos prometeu que nenhuma das suas ovelhas se perderia. Ou seja, todos que estão matriculados aqui na Terra vai terminar o curso. O que pode ocorrer, um termina o curso mais rápido, outro menos rápido. Mas Jesus estará sempre conosco. Então, até o final do tempo, ou seja, até que a gente consiga já vivenciar o Evangelho de Jesus, estamos precisando dele. Ele está conosco. Só que a visão dogmática de Jesus, durante séculos, foi interpretada apenas nos 3 anos aqui entre nós. Mas quando a gente vai ver dentro da doutrina espírita, informações trazidas pelos espíritos superiores, Jesus participou da formação da Terra, mais ou menos há 4,5 bilhões de anos atrás. Já estava preparando a nossa escola aqui. Antes, a gente nem imaginava de reencarnar aqui na Terra, já estava preparando o nosso terreno. Ou seja, a missão de Jesus é muito, muito longa. É bilhões e bilhões de anos, que foge exatamente a compreensão nossa de a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Mas, pelo menos se sabe, mais de aproximadamente 5 bilhões de anos, Jesus está trabalhando para nós. A sua vinda aqui foi necessária. Infelizmente, pelos dogmatismos, se leva apenas a conceituação, ou seja, as explicações deles, o ensinamento dele durante os 3 anos. E principalmente na questão da crucificação, que levou exatamente alguns segmentos religiosos a se apegar apenas nesse detalhe e trazendo para nós, às vezes, a incompreensão do Mestre Jesus. E a doutrina espírita exatamente mostra Jesus, na realidade, transcendental, como guia e modelo. É esse que a doutrina espírita prega. É isso que nós vamos também comentar na noite de hoje, a respeito de Jesus. E como ele, na realidade, e porque ele veio aqui, e porque ele exatamente trabalha para nós, e como trabalha para nós. Alguns de nós, sempre em alguns momentos, estamos tristes, angustiados, na solidão, nas nossas aflições. Muitos de nós passamos por isso. Por que muitos de nós?
Porque grande parte de nós, pelo menos a maioria, estamos em provações. E alguns espiando, quando vêm aquelas dores mais fortes. Então, as aflições são normais, são naturais entre nós. E muitas vezes passamos, na realidade, estamos muito cabisbaixos. E questionamos, né? Onde está Deus que não está vendo a minha situação? Aonde está Jesus que não está vendo a minha situação? Aonde está meu anjo de guarda que também não está cuidando de mim? E nós questionamos, né? Que dos nossos amigos espirituais? Que dos nossos amigos aqui entre nós encarnados? E nós questionamos, ficamos na solidão. Isso, na realidade, é mais incompreensão de Deus. Na nossa situação, nós temos apenas uma intuição de Deus. É normal, é natural ainda. Estamos no ABC da vida, da compreensão de Deus. É natural que assim seja. Iremos lá para frente e temos a compreensão de Deus. Também, a gente não compreende a posição de Jesus. O que é que Jesus faz por nós? Qual é a posição dele? O que é que ele pode nos ajudar? Muitos de nós achamos que Jesus veio para tirar as aflições nossas. É engano. Ele veio para aliviar nossas aflições, porque as aflições que nós passamos são remédios. E Jesus não pode tirar remédio de ninguém, senão não vem a cura. E a gente às vezes não entende porque as coisas permanecem, às vezes, algumas dores permanecem, mas é porque é necessário que aquele remédio dure mais tempo. Então, quando a gente compreende, na realidade, as leis de Deus, começa a compreender que é justa e misericordiosa, alguma coisa que está equivocada está conosco, e não nas leis de Deus que são eternas e imutáveis. Nada está errado dentro da providência divina. O equívoco está entre nós, por não compreender ainda como age a providência divina sobre cada uma das nossas criaturas. E como a gente começa a entender, e a doutrina espírita começa a explicar, porque ela esclarece e consola a nós, aí a gente põe os pés no chão, a gente vê que tudo tem uma razão de ser, e amanhã será melhor do que hoje. E nós iremos conquistando a felicidade, reparando nossos erros, aonde existe a falha, o mal, nós iremos exatamente eliminando na prática do bem, e todos nós, mais cedo ou mais tarde, iremos concluir o nosso curso aqui na Terra. Qual será o curso aqui na Terra? É quando estivermos já vivenciando o Evangelho de Jesus. Alguns de nós já estão fazendo alguma coisa já conseguem fazer alguma coisa. E assim, as lições são paulatinas, ninguém consegue do dia para a noite vivenciar o Evangelho de Jesus plenamente. Seria impossível. Para isso, vez as reencarnações, e cada reencarnação dessa, a gente vai se aprimorando, corrigindo falha, adquirindo nossa virtude, e vamos passando de ano. Infelizmente, alguns repetem o ano, porque vem um programa reencarnatório, estraga o programa reencarnatório, e às vezes é obrigado a vir, a novamente repetir aquele ano, e às vezes repetimos só uma parte do ano, que acontece às vezes quando eu desencarno muito cedo de criança, às vezes desencarno de criança apenas que veio para complementar uma reencarnação. E às vezes nós pais não compreendemos, e nós pais somos apenas instrumento daquele espírito que veio apenas passar uma pequena temporada, resgatando ou corrigindo, complementando uma reencarnação anterior. Mas essas aflições não é apenas conosco. Os próprios apóstolos que viveram com Jesus passaram por isso também. É normal, é natural. A gente questiona, né? Estamos aqui 2000 e poucos anos apenas pegando essas informações deixadas pelos apóstolos. Mas os próprios apóstolos tiveram a sua dificuldade também. Principalmente quando Jesus foi à cruz, foi ser crucificado. E agora? E seu mestre? O que é que nós vamos fazer? Só o João Evangelista estava com Maria lá no momento da crucificação. Os outros, logicamente, se recolheram. Ficaram deprimidos. Era normal, é natural que acontecesse. Né? De repente, estou com o mestre. Com o mestre que daria está dando todo aquele apoio ali, etc. Aí, de repente, não está o mestre. E como é que fica? Aí, tem uma passagem, né, de Jesus que vem exatamente coroar, na realidade, e dar ênfase, autenticidade ao Evangelho.
é a sua ressurreição. É quando Jesus aparece a Maria Madalena, aos outros apóstolos e várias outras vezes que reaparece, vem autenticar o evangelho, ou seja, a imortalidade do Espírito. Se não fosse a ressurreição de Jesus, o aparecimento para os apóstolos ficaria na realidade em aberto algumas mensagens, algumas posições de Jesus a respeito exatamente da imortalidade. Ele veio pessoalmente, se materializou, um fenômeno de ectoplasmia, ou materialização, como queira chamar, mostrando, olha aqui, eu não morri. O que eu falei para vocês, que vou à casa do meu pai, e o mundo espiritual, ele existe. Porque eu sou um espírito igual a vocês, só bem mais elevado que vocês, já como espírito puro, mas há imortalidade. Foi exatamente isso aí que fez exatamente, voltou a dar força aos apóstolos na sua propagação do evangelho vivenciado por Jesus. De tal maneira que a narrativa dos primeiros cristãos, que eles iam ser imolados no ciclo romano, perante os leões, e louvando a Deus. Ou seja, com a fé já conquistada, sabendo que apenas ia ser devorado o corpo dele, mas ele como espírito era imortal, porque o Jesus exemplificou isto. Então, o reaparecimento de Jesus, o sino de materialização, mostrando aos apóstolos, ele propagando exatamente esse fato, que traz exatamente a posição dos apóstolos, adquirir exatamente a força necessária para propagar o evangelho de Jesus. Jesus e as religiões. Não. A compreensão de Jesus. Podemos colocar em 3 milênios. O primeiro milênio se tratava exatamente da ressurreição de Jesus, aonde os seguidores de Jesus, após os seguidores de Jesus ali, iniciantes, baseado no fato de Jesus reaparecer, da imortalidade da alma, deram exatamente ênfase para ele continuar a caminhada. E trazendo exatamente o ensinamento mais puro, original de Jesus. No segundo, aí já começou no primeiro milênio, mas que ficou mais forte ainda no segundo milênio, entrou o dogmatismo. Com a aceitação do cristianismo pelo Império Romano, houve a mescla do paganismo com o cristianismo, com o ensinamento de Jesus. E foi criado pela igreja os dogmas. Aí foi dado ênfase à crucificação de Jesus. E não a crucificação de Jesus, que o derramamento de sangue de Jesus foi necessário para nos salvar dos pecados. Primeiro, que pecado seria este? Eu, quando era criança, na verdade, eu não conseguia entender, eu não tinha minha resposta. Mas lá na minha terra, lá com os matutos, quando eles chegavam lá na minha série do meu pai, contando aquelas histórias, eu não conseguia entender. Primeiro, que em determinado momento, Jesus era Deus, mas tomou um corpo de homem e foi crucificado. Eu não conseguia entender um Deus com corpo de homem crucificado, eu não conseguia entender, não tinha resposta. Depois, a coisa mais grave também era que Deus mandou esse seu filho predileto, era um filho predileto, para morrer na cruz, para o seu sangue nos salvar. Também era outra coisa que eu não conseguia entender. Eu questionava, será que Deus não tinha uma maneira menos traumática para salvar nossos pecados? E que pecado era esse? Que pecado era esse? Veio um pecado de quem? Como criança já vi com pecado? E que foi que pecou? Eu estou trazendo pecado de outras gerações? Eu também não conseguia entender. Por isso que quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, a primeira coisa que eu li no livro dos Espíritos, questão número 1, Deus, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, ali foi um bom choque para mim, porque não era mais aquele Deus de corpo e alma. Era inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E dali vem as questões seguintes.
e foi começando a clarear, e respondia todas aquelas perguntas, eu como infância. Eu tinha muita dificuldade, na realidade, de compreender, pedia a Deus que não levasse meu pai e minha mãe, antes que eu me tornasse adulto, porque eu não sabia se ia suportar. Quando meu pai desencarnou, eu já era espírita e presenciei com naturalidade, assim como também outros irmãos que seguiram também. Isso já me deu, na verdade, uma força. Já tirei aquele trauma como criança, porque tinha já uma convicção da imortalidade da alma. Eu praticamente não tenho, está se aproximando, já tenho 72 anos, estou mais para lá do que para cá, mas estou curtindo uma tranquilidade. Eu sempre falo para mim mesmo, que eu espere quando chegar a minha hora, e eu não faça vergonha para mim mesmo, nem para aquelas pessoas que estão perto de mim. Que é aquele que, na verdade, que hoje eu digo, que, na verdade, quando chegar a minha hora, eu vou com tranquilidade, sem problema nenhum. Assim como fizeram, né? Os apóstolos, né? Porque é a imortalidade da alma. A gente está por aqui, vai lá, passa uma passagem na erraticidade, faz seus balancetes lá do certo e errado que nós fizemos, e quando estiver pronto, a espiritualidade, agora você volta, vai se matricular novamente lá. Que aqui são vários os cursos aqui é a escola. E o diretor é o Mestre Jesus. E assim vai, de lá e cá, aprendendo lá e aprendendo aqui. Algumas coisas nós temos que estar encarnados, porque esquecimento temporário, convivemos com pessoas com dificuldade, onde nós estamos resgatando alguns erros, e o esquecimento do passado permite que a gente viva na mesma família, às vezes até com um adversário do passado. Por isso a necessidade da reencarnação. Então, coisa que a gente tem que aprender junto com a matéria, até que um dia que a gente consiga vivenciar na matéria, trabalhar na matéria sem influência da matéria, já como espíritos superiores, aí não precisamos mais reencarnar. Reencarnamos para as grandes missões, não para reparar e muito menos para espiar. Mas vai continuar reencarnando. Espírito puro, precisa reencarnar? Lógico que não. Mas Jesus reencarnou aqui, aliás, aqui na Terra apenas por essa grande missão. Não que havia necessidade. São essas grandes missões, no caso do Espírito Puro, essas missões grandiosas que cabem exatamente aos Espíritos Puros. Sim, mas o terceiro, falei o primeiro, o segundo e o terceiro milênio. O terceiro milênio é a perspectiva que a doutrina espírita nos apresenta como Jesus, um guia e modelo. Não é aquele mais Jesus crucificado, não é o Jesus que veio derramar o seu sangue para nos salvar. Até porque não existe a salvação instantânea. A salvação é um processo contínuo. É o aluno que vai, faz o ABC, o primário, o secundário, o terciário, os pós-graduação da vida. Essa é as conquistas, a evolução espiritual. Essa é a nossa salvação, e não uma salvação instantânea. Que não teria mérito nenhum se houvesse uma salvação instantânea. Então o estudante tem que passar por todas as matérias, todos os cursos e ser aprovado para ter seus méritos. Então o que Jesus nos auxilia é exatamente em construir a nossa salvação, ou seja, a nossa evolução. E para isso ele foi enviado por Jesus, por Deus, para cuidar de todos nós. Quem é Jesus? Quem é Deus? Não podemos fazer essa pergunta, né? Allan Kardec fez, que é Deus? Aí respondeu, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Para Jesus nós podemos perguntar, quem é Jesus? Porque requer uma biografia, não é isso? Jesus é um espírito igual a nós, criado como nós, mas já na condição de espírito puro. Então, esse Jesus é que nós estamos estudando hoje, mais uma vez, para compreender. Porque na hora que a gente começar a compreender Jesus agora, na visão do terceiro milênio, como guia e modelo, ele veio exatamente para vivenciar as leis morais, para dizer, olha, se tiver alguma dúvida, quando estiver nas suas aflições, olha no Evangelho que os meus apóstolos vão escrever aquilo que eu vivenciei. Não que disse, mas principalmente aquilo que vivenciou. Que evangelizar é mostrar como faz. Porque dizer o que fazer é apenas doutrinar. O evangelizar é mais difícil, porque você tem que vivenciar. Então Jesus vivenciou as leis divinas plenamente. E só o Espírito puro tem essa capacidade de vivenciar. Na Revista Espírita,
Estou trocando de papel, aí fica meio complicado. Na Revista Espírita, de fevereiro de 1868, a espiritualidade fala exatamente do Messias. Nós vamos ler algum trecho para a gente começar a compreender esse Jesus como guia e modelo. E não mais aquele Jesus que a gente conhece dos 3 anos aqui conosco e na crucificação. A espiritualidade superior diz o seguinte: os Messias, e Jesus é um desses Messias, certo? Por isso foi denominado a vinda do Messias. Os Messias, seres superiores, chegada ao mais alto do grau hierárquico celeste, ou seja, como espírito puro, e entre esse espírito puro tem os Messias. Depois de terem atingido uma perfeição que o torna infalível, ou seja, não comete erro, Jesus veio aqui na terra, vivenciou, estava na terra, mas não era da terra. A matéria em nenhum momento se viu como obstáculo. De tal maneira que os fenômenos que ele realizava, fenômenos espírita, ele realizava no estado de vigília, acordado. Não precisava fazer em transe, porque não precisava de ajuda do outro espírito inferior a ele. Apenas o que ele utilizava são os fluidos das pessoas e da natureza para realizar os fenômenos. No estado de vigília, acordado. O corpo físico dele não dava nenhuma interferência para ele realizar os seus fenômenos. Já nós outros aqui temos que estar em transe. O médium tem que estar em transe para se comunicar com os espíritos e vice-versa. No estado de vigília nós não conseguimos. E eles continuam. Daí por diante, acima das fraquezas humanas, mesmo na encarnação. Demonstrou exatamente isso. Nenhuma interferência sobre as suas ações aqui. Admitido no Conselho dos Altíssimos, ou seja, Conselho de Deus. Recebe diretamente suas palavras, que são encarregadas de transmitir e fazer cumprir. Por várias vezes, ele disse, olha, o que eu estou dizendo é exatamente o que o meu pai manda dizer. Ou seja, eu estou reproduzindo aquilo que Deus quer transmitir para nós. Verdadeiro representante da divindade. Eu e meu pai somos uno. Verdadeiro representante, eu e meu pai somos uno. Jesus disse isso. Ou seja, a sintonia de Jesus com Deus era plena. De tal maneira ele conseguia vivenciar as leis divinas plenamente. Só nas condições com o Messias, ter essa capacidade. Da qual tem o pensamento. É entre eles que Deus escolhe seus enviados especiais, os seus Messias, para as grandes missões gerais, cujo detalhe da execução são confiados a outros espíritos, encarnados e desencarnados, agindo por suas ordens e sob sua inspiração. Ou seja, para esses espíritos é que Deus dá essa grande missão. E qual é essa grande missão que nós conhecemos? Jesus como governador espiritual da Terra. Aproximadamente encarnado aqui 8 bilhões, pelo centro da espiritualidade, mais ou menos arredondando, 1/3, 3 vezes desencarnado, 4 vezes 8, 32, aproximadamente 30 ou 32 bilhões de espíritos, entre encarnado e desencarnado. E Jesus é o governador geral de tudo isso aí. Mas ele diz aqui, ele não trabalha sozinho, cujos detalhes da execução são confiados aos outros espíritos. Então, a grande missão, logicamente, não pode trabalhar sozinho. Então, de acordo com a necessidade do nível, né, daqueles espíritos superiores, vem aí na escala. E nós outros, consideramos a escala talvez menores ali, mas na base, também somos um trabalhador de Jesus. Porque nós aqui estamos diretamente em contato com o outro. Nós temos anjos de guarda, temos espíritos protetores, mas entre nós, somos também os protetores um do outro encarnado aqui. Então, somos trabalhadores de Jesus.
Na hora que você dá um bom dia para alguém, dá um sorriso, dá um aperto de mão, uma palavra amiga, nós estamos trabalhando para Jesus. Porque a nossa ideia, às vezes, é que só quando chegar esse espírito, no mínimo, quando chegar esses espíritos superiores, que a gente pode fazer alguma coisa. Mas para fazer alguma coisa lá, a gente tem que começar aqui. Como é que eu vou chegar a espírito superior, já que nós estamos praticamente na condição de espíritos inferiores? Se eu não começar a trabalhar agora, como é que eu vou passar de ano? E a tarefa de passar de ano, o principal, o argumento, aliás, o tema proposto, é o quê? É a caridade. É um ajudando o outro. É um ajudando o outro que a gente vai evoluindo. Por isso que todos nós somos trabalhadores de Jesus. E Ele quer e Ele precisa do nosso trabalho. Chico Xavier disse que ninguém está tão ruim que não possa ajudar os outros. Às vezes você está meio cabisbaixo naquele dia e tal, e tem alguém que está mais pior do que você. E procure ajudar alguém e vai ver se você melhora. Então, daqui a gente vê, nesse pequeno trecho sobre essa mensagem, a gente vê que Jesus, como Messias, recebendo essa grande missão. É esse Jesus que a doutrina espírita apresenta. É esse Jesus que estará conosco até que a gente possa necessitar dele. É esse Jesus que está conosco no dia a dia. É esse Jesus que prometeu e está cumprindo aliviar as nossas aflições. Não tirar aflições, que é o remédio, mas aliviar nossas aflições. E por gente não compreender, quando a gente faz nossos pedidos, aí Jesus não atende da maneira que a gente quer, mas atende da maneira que a gente precisa. Esse que é o grande detalhe dos nossos pedidos. O nosso nenhum pedido será reprovado, mas não vai ser atendido de acordo com quem está pedindo, porque às vezes não sabe o que pedir. Mas é aproveitado e é dado a resposta de acordo com a necessidade e quando se faz necessário. Porque não se pode tirar o remédio para quem está doente. E Jesus não vai tirar remédio de ninguém. Nossos anjos de guarda não. Nossos espíritos para os outros protetores também não. Porque estaria fazendo mal para nós. Autoridade de Jesus. É esse Jesus como guia e modelo. Pegamos apenas algumas passagens onde Jesus mostra, na realidade, a sua autoridade de ser enviado por Jesus, não apenas, aliás, ser enviado por Deus, não apenas por ser enviado, mas pela sua capacidade. Ele foi enviado para essa missão, nós vimos pela capacidade de ser o Messias, onde comunga o conselho supremo, vamos dizer assim, da divindade. Antes de Abraão existir, eu sou. Está tudo no evangelho aqui do João. Antes de Abraão existir, eu sou. Foi interpretado de maneira totalmente equivocada. Jesus estava mostrando o seguinte, porque Abraão, do Antigo Testamento, já era uma personagem antiga. Jesus quis dizer, olha, antes de Abraão existir, eu já era o Espírito. E já era o Espírito já iluminado. Quando é que Jesus tornou-se Espírito puro? Nós não sabemos. Mas ele mostra aqui, ó, Abraão não é coisa antiga, se a gente olhar assim em tempo temporal. Antes dele existir, ó, eu já era. Eu sou. E eu tive junto de ti antes que houvesse o mundo, também do João. Ou seja, antes que a terra existisse, Jesus já existia como Espírito puro. É isso que a gente tem que tirar, aquele Jesus apenas dos 3 anos aqui da cruz. A doutrina espírita tirou Jesus da cruz. Jesus é feliz. Ele é feliz porque conquistou a felicidade. Ele foi criado igual a nós. Não devemos ter pena de Jesus. Ele que tem pena de nós. Porque ele é Espírito puro, já conquistou aquilo ali. E às vezes, equivocadamente, a gente acha que Jesus sofreu sem ter culpa. Como se aquele sofrimento de Jesus fosse uma coisa ruim. Ele se deixou para dar apenas exemplos.
E às vezes a gente acha que tem que sofrer porque Jesus sofreu. Não. Não vamos aumentar o nosso sofrimento. Basta aquilo que já está no nosso programa reencarnatório por erro do passado. Não vamos inventar sofrimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, se não for a memória, capítulo 5, das aflições, ele diz que grande parte das nossas aflições é dessa existência. Mas a gente, sabiamente, né, entre aspas, diz, não, é porque é do meu passado, porque não quer assumir a responsabilidade do presente. É bem mais fácil eu dizer, eu estou sofrendo porque eu fiz alguma coisa errada no passado. Porque se eu digo que é dessa existência, sempre alguém está do meu lado e vai dizer, está vendo isso, tal, vai ver aqueles comentários não legal, né? Então, para evitar aqueles comentários, eu digo que foi do passado. Mas eles, grande parte das nossas aflições do presente é nessa reencarnação. Só que a gente não está lembrado. Às vezes estamos na infância, quando era mais jovem. Esquecemos. E às vezes nós plantamos e tudo que a gente planta a gente colhe. E às vezes nós colhemos nessa existência. E quando colhemos nessa existência, colhemos nas existências futuras. O bom ou o ruim. Só que a gente colhe aquele que plantamos. Não é isso? Se a gente planta laranja, não vai colher melancia. Tem que plantar, colher aquele que nós plantamos. É dando que se recebe, e a cada um conforme a sua obra. Eu sou a luz do mundo. Jesus, como é espírito puro, superespírito é praticamente a luz, a radiação plena, a conquista dele. E nós, outro ainda, nas nossas sombras interiores, precisamos da luz de Jesus. O que é interessante é que ele está sempre de braços abertos, aproveitando o ensejo da cruz, a fazer contato conosco. Está sempre, 24 horas, não como guarda-costas, né? Como anjo de guarda ali. Mas onde ele está aqui entre nós, irradia sua luz para cada um de nós. O que acontece é que às vezes nós não somos receptores dessa luz. E a luz não pode fazer nada. Ele está irradiando luz para nós. E nós fechamos a nossa porta. No nosso aniversário de Jesus. A gente não deixa, não convida ele para entrar. Ele respeita a nossa posição. A gente faz aniversário do Papai Noel e esquece que o aniversariante é Jesus. E não abre a porta para Jesus. Ele respeita. E depois nós reclamamos que Jesus nos abandonou. Não, a gente é que, não é que abandonou Jesus, a gente é que distanciamos dele. Que ninguém consegue abandonar Jesus. Nós distanciamos dele. E às vezes, por não compreender, a gente transfere a nossa responsabilidade, o nosso AIS para os outros. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mostrando no seu evangelho. O roteiro seguro. O roteiro seguro para a nossa caminhada. Não irá ao Pai se não passar por mim. No sentido de que, se a gente não vivenciar as leis divinas, a gente não consegue chegar ao Pai. É isso que Jesus falou. Não é questão de religião. Se fosse assim, só a religião cristã é que seria salvo, entre aspas. Jesus não criou religião. Ele trouxe ensinamento para todos da terra, que tem religião e que não tem religião. Foi meu Pai quem me enviou. Várias vezes Jesus mostra isso aí. Foi Deus que me enviou para essa missão. Estou falando, vou dizer assim, em nome de Deus, como representante de Deus aqui na terra, entre nós. Eu e meu Pai somos uno. Foi interpretado pelo dogmatismo, né? E colocaram Jesus como Deus. Isso aí, quando era criança, que era um dos traumas, não conseguia entender. E hoje eu vejo que é a interpretação equivocada. Jesus está na sintonia plena. Eu e meu Pai somos uno. É aquele ministro direto de Deus que comunga com os mesmos ideais, os mesmos pensamentos. Eu vou para junto do meu Pai, já no final, junto ao meu Pai. Ou seja, ele vai voltar exatamente como Espírito puro, seu posicionamento. Só que o posicionamento dele não é entre nós aqui, como governador da terra. Mas mantendo aquela posição dele que nunca perdeu e nem vai perder.
é a conquista já imortalizada. Deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou. Aí ele complementa, não a paz como vocês acham aqui na terra. A paz. Jesus, ele oferece a paz dele. Mas essa paz é a conquista nossa também, não é gratuita. Aliás, não existe no universo nada gratuito. Deus dá apenas os necessários para a gente conquistar a nossa felicidade. Nada gratuito, senão a gente não teria o mérito. Então ele deixa a nossa paz. E a nossa paz é o quê? A gente construir o reino de Deus. Mas onde é que está o reino de Deus? Não está num lugar circunscrito. O reino de Deus é criação nossa, dentro de nós mesmos. É uma conquista interior. Que no momento que eu estou conquistando as virtudes, eu estou conquistando uma paz de espírito. E o reino de Deus, na realidade, é quando está com a paz de espírito tranquila. É uma conquista nossa. Jesus diz, eu vim, na realidade, oferecendo o reino de Deus. Não de maneira gratuita. Veio mostrar como a gente conseguiria, na realidade, ser feliz interiormente, verdadeiramente. Que também é uma conquista nossa. Ninguém transfere felicidade. Felicidade é uma coisa íntima, é uma conquista pessoal. Por isso que às vezes a gente, equivocadamente, principalmente quando a gente se casa, e acha que o outro deverá nos fazer feliz. É um grande equívoco. O outro pode até ajudar ou atrapalhar a gente ser feliz, mas quem constrói a felicidade é nós. A gente pode ser feliz casado, solteiro, da maneira que ele quiser, ele pode ser feliz. Que se eu depender do outro para ser feliz, a gente estava perdido, não é isso? Ó, presta atenção. Se eu depender, se na lei de Deus estava previsto que eu dependesse do outro para ser feliz, tinha alguma coisa errada. Então, onde eu estiver, a posição socioeconômica, conjugal, etc., etc., eu posso ser feliz. Desde que eu conquiste a felicidade. Não precisa de religião ou sem religião, não importa a religião. Não é a religião, na realidade, que faz a gente pode ser mais feliz ou menos feliz. Vai depender da minha conduta perante a religião. Não é a religião em si. Não é a religião que salva. Quem salva é a caridade. Sem a caridade não há salvação. A religião ajuda. Algumas vezes até atrapalha. Mas ajuda a gente a conquistar. Então a boa religião, como diz a espiritualidade, se não estou enganado, próprio Allan Kardec, a boa religião é aquela que nos conduz e que nos orienta para que a gente conquiste a felicidade. Ou seja, a gente se aproxime de Deus. Essa é a melhor religião. É aquela que não atrapalha. Além de não atrapalhar, ainda ajuda, esclarece para a gente possa caminhar no caminho certo, uma maneira na linha reta, para que a gente consiga ser mais feliz com menos tempo. Anúncio do Consolador prometido. Veja, Jesus mandou vários missionários, os profetas na antiguidade, veio pessoalmente e continua mandando os seus emissários, os seus profetas, entre aspas. Mas ele deixou, e ficou registrado em João, capítulo 14, que ele mandaria um Consolador. Porque Jesus sabia que o seu ensinamento ia ser adulterado, como foi adulterado, aquele original, aqueles princípios originais, naturais, ensinamento de Jesus, foi deturpado. Exatamente com o paganismo, da ideia de criar os dogmas, rituais, etc. E a essência, na realidade, se perdeu. Jesus sabia que, na realidade, que isso ia acontecer ainda pela nossa inferioridade. Mas ele, sabendo disso, ele falou, olha, quando chegar a época oportuna, eu vou mandar uma nova mensagem para vocês, relembrando aquilo que eu disse e trazendo novas informações que eu não podia dizer na época, porque todo aluno, o professor tem que dar a matéria de acordo com a sua idade, a sua capacidade, o seu intelecto. Então, algumas informações, quando ele falou no mundo espiritual, de uma maneira bem mais vaga. O reino de Deus, etc. Assim, não com detalhe, falasse em colunas espirituais, como André Luiz, não ia entender. Então, falava da linguagem simbólica, que para a época, onde era o pessoal do terra a terra, não iria, logicamente, falar uma linguagem mais aprofundada, mas no momento oportuno, ele mandaria. E está escrito exatamente no João,
14. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador. Outro Consolador, porque também ajuda por explicar com detalhe as palavras aqui, porque não dava para a gente entender. Jesus é o eterno, o principal Consolador, todos nós. Então ele estaria mandando também um Consolador, continuando a sua missão de nos consolar, a fim de que esteja eternamente convosco. E eu rogarei a meu Pai, e ele vos dará outro Consolador, tá? O Espírito de verdade, que o mundo não pode receber porque não vê. Espírito de verdade. São toda essa parede de espíritos que participaram da codificação, espíritos superiores, e aqueles que continuam também nas obras complementares que nós conhecemos pela doutrina espírita, trazendo as verdades, as informações adequadas à nossa evolução. Mas a gente não vê. Alguns médios, logicamente, sentem a presença desses espíritos e é intermediário das informações para trazer para nós. Mas o Consolador, a quem meu Pai enviará em meu nome, ele como responsável, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho dito. Vai lembrar tudo o que ele disse. O Evangelho segundo o Espiritismo é uma lembrança exatamente daquele que Jesus disse. Allan Kardec, logicamente orientado pelos Espíritos, pegou apenas a parte principal, a parte da ética e da moral, do ensinamento de Jesus, transcreve aquele trecho, Allan Kardec dá as explicações para clarear nossa mente, ainda vem complementando as informações dadas pelos Espíritos da codificação. Então fica bem mais claro, reproduzindo aquele ensinamento original, Allan Kardec dando as explicações, outros Espíritos superiores também dando explicações. Aí fica mais fácil o entendimento. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo, da codificação espírita, é exatamente relembrando os ensinamentos de Jesus, mas dando já outras conotações, a função verdadeira, aliás, conotação verdadeira, as explicações para o entendimento, que na época, Jesus não podia dizer com tanto detalhe. Jesus, governador espiritual da Terra. No Livro dos Espíritos, questão 625, muito conhecida de nós, né? 625. Jesus é um dos espíritos mais perfeitos que Deus tem oferecido aos homens que lhe serve de guia e modelo. Para lhe servir de guia e modelo. Aí a resposta é Jesus. O interessante da frase é que diz assim, ó, Deus tem oferecido, não é Deus ofereceu. Se ofereceu é coisa do passado. Tem oferecido, é um presente contínuo, não é isso? Tem oferecido, ou seja, ofereceu, está oferecendo e continua oferecendo. Tem oferecido. Então Jesus é esse que estava antes de chegar por aqui, está conosco, irá estar conosco até que a gente não precise mais caminhar com nossas próprias pernas. Ou seja, quando a gente já vivenciando o Evangelho de Jesus. Esse exatamente é esse guia e modelo. Ele diz assim, para lhe servir de guia e modelo. É esse Jesus que a gente tem que compreender. É o guia e modelo. Não é aquele Jesus para a gente adorá-lo em si. A gente respeitar e podemos exatamente nas nossas orações agradecer, louvar a Jesus. Lógico que é natural que se faça isso. Mas não com aquele pieguismo, na realidade, Jesus crucificado. Porque ele é feliz. É só o reconhecimento nosso, porque tudo que ele faz por nós. É necessário que a gratidão nossa, né? É nossa gratidão com Jesus. Ele faz tanto por nós, a gente às vezes esquece de agradecer a Jesus, como esquecemos de agradecer a todas aquelas pessoas que nos ajudam. Mas estamos agradecendo Jesus puro, feliz, certo? Como guia e modelo. Os Espíritos, aí está agora na Gênesis 11, 26, Gênesis Espírita.
Os espíritos, chegando ao ponto culminante do progresso, gozam de suprema felicidade, admitindo o conselho onipotente, conhece-lhe o pensamento e se formam seus mensageiros, seus ministros diretos no governo dos mundos, para governar os mundos. E entre esse Messias está Jesus, e esse mundo é o planeta Terra. E Emmanuel, no livro, aliás, Caminho da Luz, de Emmanuel, capítulo 1, Emmanuel diz o seguinte: a comunidade de seres angélicos e perfeitos, da qual Jesus é um dos seus membros, não existe só Jesus como Messias, ao que nos foi dado saber, dizendo Emmanuel, né, compreensão de Emmanuel, apenas já se reuniu nas proximidades da Terra para a solução de problemas decisivos da organização e da direção do nosso planeta, por vezes no curso dos milênios conhecido. 3 vezes. Quando Emmanuel psicografou, aliás, Chico psicografou esse livro, Caminho da Luz, de Emmanuel, tinha havido praticamente realizado dois encontros, reunião de Jesus, aqui para, vamos dizer assim, para resolver o problema do nosso planeta. Mas lá para o final do livro, ele fala no 3º encontro, essa reunião. A primeira reunião é quando o planeta estava passando de primitivo para expiação e provas. Aquela transição. O segundo, quando Jesus estava se preparando para reencarnar aqui na Terra. E o terceiro é a reunião de Jesus, com toda a sua staff de espírito. Transição planetária que nós estamos vivenciando. Então, possivelmente, já aconteceu essa terceira reunião. Primeiro, relembrando, transição do planeta Terra de primitivo para expiação em prova, onde vieram os capelinos, que formaram as quatro grandes civilizações conhecidas, preparando sua vinda, e agora também preparando exatamente a transformação de expiação em prova para a regeneração. Estamos lá num pleno processo que está acontecendo, mais rápido ou menos rápido vai ter medida de cada um de nós. Jesus e religiões. Jesus não criou nenhuma religião. Deus não criou nenhuma religião. Deus não tem religião. Jesus não tem religião. Jesus é de todos. Se Jesus tivesse religião, ele era partidário, ele tem uma religião e os outros estavam para lá. Jesus é de todas as religiões, ou que não tem religião. Por isso o ensinamento é para todo mundo. Se você falar, só a religião salva, então só a religião cristãs era salva, e os outros? E aqueles ateus? E aquele que, sem ser ateu, mas não frequenta templo religioso, estavam perdidos? Tinha alguma coisa errada na lei de Deus. Então Jesus não criou religião. E às vezes entre nós, religiões, ficamos às vezes criando dificuldade uns com os outros, à toa. Esquecendo, contrariando o evangelho. Somos irmãos. E às vezes não, porque outra da religião não é meu amigo. Então estamos esquecendo do evangelho de Jesus. Mas ele veio, Jesus e as religiões, mas para libertar a alma do jugo da matéria e pregar, pela palavra e pelo exemplo, principalmente, o amor. Essa é a religião de Jesus, é o amor. Ele pregou, vivenciou o amor, porque Deus nos criou por amor, e só por amor que nós iremos compreender a Deus. E como fazer o amor? Como praticar o amor? A caridade. Diz que a caridade é o amor em movimento. Então, sem a caridade não há salvação. Ou seja, sem a prática do bem, e fazemos bem para quem? Para o semelhante. Sem a prática do bem, não evolui. Não é religião. É a prática do bem. Tem pessoas que não frequentam tempo religioso e têm uma conduta de religiosidade bem melhor do que aqueles que frequentam. Na espiritualidade tem vários exemplos. Humberto de Campos, um deles que faz a narrativa. Quando chega lá, outro não tinha religião nenhuma e está em situação melhor.
Pois, mas eu estava na religião, fazia isso e aquilo e tal, não. E esse outro. Só que o outro não tinha religião, mas praticava. Não tinha tempo para o tempo religioso, mas praticava a caridade junto com os semelhantes, aqueles necessitados. Essa é a grande religião. É como diz Maria Teresa de Calcutá. Perguntaram qual é a religião. Minha religião é o amor. É o amor. Jesus e nós. Jesus e nós. Só após ele haver nascido em nosso coração é que chegaremos a entendê-lo. A gente só consegue entender Jesus porque a gente começa a entender Jesus pela teoria, só lendo. Mas a gente só para começar a compreender Jesus e começar a senti-lo. É muita diferença, né? Ainda. Isso é um primeiro passo. É tomar conhecimento que Jesus existe, que ele é bom, que ele isso que nós estamos estudando. Outra coisa é começar a sentir. E só quando começar a sentir Jesus é que exatamente iremos compreender verdadeiramente. Natal de Jesus só terá algum significado para nós se houver nossa parte em relação com ele. Ou seja, compreensão da sua importância para nós. Senão fica apenas um simbolismo do Natal, do 25 de dezembro. Mas a gente, na realidade, não compreender, não senti-lo, é apenas mais um ato que a gente realiza ali no nosso jantar junto com os familiares. Apenas cumprindo ali um ritual. E às vezes nem chama Jesus para participar da ceia. A gente está tão envolvido com as coisas materiais, com as mesas ali, com as pessoas ali presentes, que esquecemos do aniversariante. É um aniversariante que às vezes é esquecido. Veja aí, e a gente esquece, às vezes eu falo assim, tem que avisar para os nossos netos. Eu falo neto porque meus filhos já estão grandes, já estão servidos, né? Os nossos netos, que o 25 de dezembro é aniversário de Jesus, não é de Papai Noel, não. Senão a criança capta aquilo ali, depois vai passar para os filhos, daqui a pouco, presépio. E agora? Não tem presépio. Só Papai Noel. 25 de dezembro para ser aniversário de Papai Noel. Tem alguma coisa errada. Com todo respeito pelo velhinho, né? Que o comércio gosta muito do velhinho. Adora o velhinho porque traz o dinheiro, né? Jesus não nos veio livrar das aflições, veio tirá-la dentro de nós. Jesus não prometeu, pode olhar no Evangelho, não tem promessa de Jesus que queria tirar a aflição de ninguém. Que ele não pode tirar o remédio. Mas veio aliviar as aflições, dar força para que a gente supere, para que a gente possa vencer aquela vicissitude necessária para o nosso crescimento. Não veio buscar-nos para o céu, veio colocar o céu dentro de nós. Lógico, céu nós sabemos que não existe lugar circunscrito. Mas Jesus não veio, olha meu filho, agora você entra nessa porta aqui, agora você está no céu. Não. Jesus veio para que a gente conquistar o céu dentro de nós. Ou seja, é o reino de Deus dentro de nós. A felicidade, é a virtude, pode chamar nomes diferentes, com nomes diferentes. Mas o sinal é a mesma coisa. É o reino de Deus, a felicidade entre nós, a virtude conquistada, a paz de espírito, são praticamente sinônimos. É onde nós vamos viver, na realidade, em condições tranquilas, vivenciando melhor, sintonia com as espiritualidades mais elevadas. É um estado de espírito. É um verdadeiro céu, no sentido real, não um sentido circunscrito que já não existe. Porque Deus seria justo e misericordioso e se tivesse criado o céu e o inferno de uma maneira circunscrita, gratuita, apenas por um período reencarnatório. Jesus e nós. Jesus e nós. Esse Jesus e nós é quem mais importante. De tudo que nós estamos vendo aí, a gente tem que perguntar, e agora Jesus e nós? O que é na realidade que eu estou fazendo, né? O que é que eu estou fazendo? Eu vou lá num templo religioso, eu vou lá no Jefa, e agora? Eu estou apenas porque é no sábado, é na terça, é no domingo, é na quinta-feira, mas o que é que eu estou captando na realidade, esse esclarecimento? O que está me tocando na realidade? Como é que eu estou compreendendo Jesus? Esses são questionamentos que tem que fazer, não é isso? Está desperto. O que é que eu sou? Sou um espírito imortal. De onde eu vim? Vim da erraticidade, um período entre as reencarnações. O que é que eu estou fazendo aqui? Olha, estou aprendendo.
Estou na escola, estou aprendendo. Reparando algumas coisas que eu errei no passado, conquistando novas virtudes. Essa é a nossa missão. Nós não viemos apenas fazer as 3 refeições e dormir. Os animais fazem bem melhor do que nós. Certo? Não tem tempo para... Não se aposente. Se aposente do emprego. Não se aposente do trabalho. Se aposente do emprego, mas não se aposente do trabalho. Vamos trabalhar até o último dia. Não tem coisa melhor você desencarnar trabalhando. Conheci fulano, ele estava ali, desmaiou. Pronto, ok, ótimo. É bem melhor do que numa cama, eu acho. Para mim, eu gostaria de desencarnar assim andando. Certo? Para pelo menos ninguém vai se preocupar comigo. É isso, a gente veio para isso na realidade. Porque é uma batalha boa. E por que agora entregar os pontos antes do tempo, né? Vamos lá, batalhar até o último momento. É para isso que nós viemos aqui, vamos aproveitar. Aí eu estou com 70, 80 anos, qual é o problema? Não é isso? Aí quando o Divaldo Pereira reclamou para Joana de Ângeli, que ele estava muito trabalho, estava muito cansado, não sei das quantas, né? Mesmo, Joana, você não tem razão, tá? Vai, rapaz, vamos lá, vamos trabalhar. Vai lá, vamos trabalhar. Eu estou morta, estou trabalhando, e tu tá aí, tu não está reclamando? Foi? Imagina a puxão de orelha que... Quantos puxão de orelha Joana de Ângeli deu, Divaldo? Quantos puxão de orelha mano, deu Chico Xavier? Certo? A gente está reclamando de um olho, o olho quase cego, o outro doente. Rapaz, tu tem outro olho, rapaz, está reclamando, vai lá, vamos sentar ali, vamos psicografar. É assim que os amigos espirituais nos tratam. Mas trata com carinho. Porque não vai dar moleza, não. Se der moleza, a gente vai querer exatamente se acomodar. Não é isso? Aqui o exemplo nosso aqui, que ela me permite. Tá? Ela vem quando não vem é porque está de cama. Aí deu uma melhoradazinha, vem para cá. Aí o pessoal, não, Sônia, fica em casa. Que fica em casa? Tem que trabalhar, não é? Tem que trabalhar. Se Sônia fosse seguir a orientação do filho dela, que é médico, ela não saía de casa. Não saía de casa. E agora? Não é isso. Lógico, tudo tem seus limites. Agora a gente está com o dedinho aqui, estou com a unha, não vou algefa. Qual o problema? Aí os bons espíritos dão um puxão de orelha quando você vai querer se tornar de vítima, né? Ele dá um puxão de orelha para nós e bem feito. Reflexão final. Será que nesse ano que está se findando, nós mudamos alguma coisa? Será que nós mudamos? Todos passamos assistindo nossas reuniões aqui no Jefa. Serviu para alguma coisa? A gente tem que fazer esse balancete, cada um de nós tem que fazer isso aí. Será que esse ano eu estou um pouco melhor do que em 2023? Tem que colocar isso, faz como Santo Agostinho. Vai lá e tem que começar a fazer essa análise. E também fazer um projeto, né? Para 2024. Qual é a minha perspectiva para 2024? Eu vou continuar nesse gás aí, querendo melhorar, trabalhar, ser melhor? Lógico, não vai ser do dia para a noite, mas as nossas investigações tu consegue tirar do dia para a noite. Mas a gente tem que trabalhar. O bom espírito, na conversão de Allan Kardec, é o quê? Aquele que está se esforçando para domar as suas más inclinações. Esse é o bom espírito, é o bom cristão. Que em 2024 nós possamos estar exatamente atento, né? Desperto, para estar sempre atento. Que nós estamos aqui para progredir e precisamos exatamente começar a assimilar isso e colocar em prática. Que a paz do Mestre Jesus continue desenvolvendo hoje e sempre.